Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 6 de outubro de 2025, é segunda, um dia regido pela lua, Selene, que é a nossa rainha dos céus. Ela vai representar os nossos ciclos, a nossa intuição, essa conexão ancestral. A lua vai falar sobre memórias, lembranças, é esse contato com as nossas águas. A lua ela rege o signo de Câncer, Júpiter do céu de agora está no signo de Câncer, exaltado. Então, veja um momento dessa expansão desse nosso autocuidado, dessa percepção emocional, de olhar para essas feridas, mágoas, ressentimentos, dores e buscar de alguma forma ter práticas, buscar conhecimentos que nos auxiliem a sentir, né, e a permitir esse fluxo emocional, porque muitas vezes a gente trava, paralisa, porque não se permite sentir. Eu estou lendo um livro que se chama A Revolta do Corpo, que é da psicóloga Alice Miller, em que ela traz diversos casos, assim, principalmente na relação dos pais, quando a gente não se permite sentir essa raiva, sentir esse ódio, e fica às vezes nesse falso perdão, não, porque eu tenho que ter compaixão e tal. E daí o que acaba acontecendo é que o nosso corpo se revolta e a gente fica doente, a gente fica depressiva, a gente fica com diversas questões. Então, é não fingir que não tá sentindo, não fingir que não vê, mesmo que às vezes você não consiga, sei lá, comunicar para sua família, para a pessoa que você está se relacionando, para os seus amigos, às vezes até para sua própria psicóloga, sei lá, mas é ser honesta consigo mesma. Eu acho que toda a lua em Áries eu vejo que ela traz muito isso, mas quando a lua tá cheia, acredito que evidencia ainda mais. Não tem como você mentir para si mesma, sabe? O corpo já tá fervendo ali, já tá é, cheio de calor, assim, sabe? De raiva, cheio de expressão, enfim. Então, olhar para isso, tá? Então, a Lua ela segue crescente, 1h48 ela ingressou no signo de Áries, saiu do signo de Peixes. Então, Áries é o primeiro signo. Ele é um signo cardinal do fogo. Então, os signos cardinais, eles têm esse impulso de começar. E dentre os signos cardinais, o fogo é essa expressão, essa ação, iniciativa. Então, vindo essas características para a Lua, para o corpo, pode trazer muita ansiedade se a gente não tem meios de canalizar a nossa energia, de canalizar as nossas emoções. Então, acho que essa Lua chega, ela pode evidenciar o quão bem você lida com as suas reações emocionais, o quão bem você lida com o seu corpo, quais são as suas ferramentas, tá? A Ares também vai falar sobre essa questão de independência, de autonomia. Então, traz essas questões para o campo emocional, autonomia emocional. Então, eu acho que assim, a gente pode sentir esse céu, ele pode ser principalmente diferente em dois pontos para as pessoas. Se você, né, pensando que a lua cheia ela é sempre uma oposição ao sol, então sempre vai acontecer num signo oposto. Então, a gente está nessa lua cheia no eixo Ares-Libra. Então a questão é, se você não se expressa, não se impõe, não se coloca nas relações e acaba se reprimindo, ou às vezes você só olha para si. Você, sabe, acaba só exaltando a si mesmo e não percebe o outro, não percebe que muitas vezes o outro ele tá refletindo questões sobre você. Às vezes o que você enxerga no outro, às vezes o outro está tentando tirar a minha autonomia, o outro está tentando tirar a minha independência, roubar a minha liberdade. Na verdade, é você que está com problema com isso, tá? Então, assim, é óbvio que eu estou falando em linhas muito gerais, você tem que olhar o seu mapa, você olha para si mesmo, para o seu contexto. Como eu falei, seja verdadeiro com você mesma, tá? Então, a Libra é esse objeto, é a balança. Então, veja aí, o que está pendendo mais? O que está desequilibrado? O que precisa ser ajustado, tá? Eu estou focando tanto no meu eu que eu não consigo me relacionar, né? Ou às vezes eu estou focando tanto também no passado, nas minhas emoções do passado, que eu não consigo me abrir para o presente, para a possibilidade de me relacionar, tá? Então, eu penso que pode trazer questões nesse sentido. Pensando que Áries é um signo regido por Marte, e Marte vai falar dessa capacidade de ir à luta, né, do ataque, defesa, principalmente quando está em Escorpião, essa ação estratégica. Então, a Lua sendo regida por esse Marte, é como que a gente pode direcionar estrategicamente essa energia, as nossas emoções, a raiva, a irritação, a impaciência. Eu acho que é muito isso da gente aprender a manipular o nosso próprio fogo, as nossas próprias emoções e direcionar, não reprimir, dar o caminho, mostrar possibilidades para o corpo, tá? Mas isso a gente só consegue.
se percebendo, estando presente. O fogo, ele vai falar muito sobre essa presença do nosso espírito, essa consciência, ele ilumina, né? O fogo ilumina, tá? E eu acho que também outra coisa é que pode vir à tona nessa lua cheia em Áries, lembrando que a lua cheia, ela é esse ápice, ela deixa tudo visível, tudo perceptível, tá? Porque a lua, ela não tá cheia durante o mês inteiro, é um momento ali que ela fica. E durante um ano, normalmente, a gente só tem uma lua cheia em cada um dos signos. Então, é um momento ali, olha onde você tem o signo de Áries, todo mundo tem todos os signos, aqueles temas estão vindo à tona dessa forma emocional, percebendo esses padrões emocionais, tá? E eu acho que é perceber muitas vezes que essa lua cheia ela pode ser um resultado, pensando até que a lua cheia é sempre um resultado do que a gente iniciou 6 meses atrás, quando teve uma lua nova em Áries, o sol estava em Áries. Às vezes é essa colheita dessa falta de cuidado, dessa falta de atenção consigo mesma, dessa falta de imposição dos seus limites, do seu eu, tá? Essa falta, às vezes, de armas para ir à luta, de ferramentas para se motivar, tá? Acho que é trazer muito, então, essa escuta do corpo, buscar essas formas de transmutação, que pode ser qualquer tipo de ação, né? Qualquer tipo de atividade que traga essa consciência corporal, que também libera esse fogo, também, né? Pode ajudar. Deixa eu ver o que mais. Às vezes vem essa pressa, vem essa urgência. Ares é muito rápido, esse fogo faísca, né? Mas perceber ali que muitas vezes o teu corpo ele tá querendo essa expressão. Então, escutar esse fogo, escutar essa vontade de expressão, muitas vezes pode ser transmutada em coragem, em limites, em força, em presença. Aquilo que eu falei, o corpo, ele tá trazendo muito essa necessidade de independência, de autonomia, tá? Às vezes, hoje, a hora que a gente acordou, já veio uma ansiedade, sabe? Querendo direcionar, fazer tudo que precisa mesmo, né? Tudo que ficou, às vezes, meio amortecido ali no final de semana, porque a lua estava em peixes, né? E cuidar, então, com essas explosões, irritações, impaciências, que já vem muitas vezes na lua em Áries, mas ainda mais cheia, fica mais intenso, tá? Então, acho que é se perguntar ali, pensando que Marte está em Escorpião, qual que o que que essa emoção está querendo me mostrar? Qual que é a raiz emocional disso que eu estou sentindo, tá? Que mais? Então, assim, pensando na lua cheia, formas que a gente pode lidar com a lua cheia. Muitas vezes vem muita intensidade, então a gente precisa descarregar isso. Às vezes estar na natureza, às vezes dançando, celebrando, né, se movimentando. Outras formas, né, através da terra. Então essa conexão com alimentos que te tranquilizem, a conexão com a natureza também a gente pode incluir aqui na terra. A conexão com a consciência corporal também, as sensações, essa percepção das sensações. Então, escutar o meu corpo. Ai, essa sensação que eu tô sentindo, que parte do meu corpo? Como que é essa sensação? É calor? É frio? Ela me impulsiona? Ela me traz repressão, né? Outra forma que a gente pode equilibrar, até pensando que o oposto de fogo é o ar, é a questão da respiração, prática de respiração, de reflexão, os sons, os cheiros, pensando na água também, então banhos, né? Esse contato ali, sei lá, com chás, né? Também pode ajudar, sabe? Então, algumas formas ali, eu acho que depende muito assim do seu contexto, do que você sente que te ajuda, tá? Às vezes é só essa liberação do fogo mesmo, suando, dançando, agindo, né? Então, de madrugada, a Lua ela fez uma conjunção com Netuno em Áries 2:28, depois fez um sextil com Urano em Gêmeos 3:36 e um sextil com Plutão em Aquário 3:30, perdão, 4:4. Então, teve esses aspectos com todos esses astros que são invisíveis, olho nu, então a gente não enxerga olho nu. E por a gente não enxergar, eles representam muito o nosso inconsciente. Então, nos sonhos podem ter vindo muito desses simbolismos, né? Do que você precisa dissolver, do que você precisa se libertar, do que você precisa deixar morrer, transformar. E às vezes a gente acorda com todas essas informações, né, que a gente precisa direcionar, então pode vir muito mesmo essa angústia que eu mencionei, essa pressa, muito característica da Lua em Áries.
14, 13h41 a gente também vai ter uma mudança no céu, então Mercúrio vai sair de Libra e vai ingressar em Escorpião, mais um signo marcial, né? Áries e Escorpião são regidos por Marte. Mercúrio vai falar sobre a nossa palavra, né? A nossa mente, tanto a fala quanto a escuta, tá? E às vezes Mercúrio em Escorpião fala muito da nossa comunicação interna, porque Escorpião o signo das águas são mais internos. Então, a gente percebendo ali a forma como a gente se comunica com nós mesmas, se nossos pensamentos estão nos intoxicando, mas também tem esse poder de cura, esse poder de investigação, tá? Muitas vezes essa mudança ali de Mercúrio acaba sendo mais relevante para quem tem ascendente ou em Gêmeos ou em Virgem, que é regido por Mercúrio. Ou às vezes você está com esse posicionamento na sua revolução solar, ou às vezes em alguma técnica de previsão. Então, você está num ano de profecção de Mercúrio, né? Gêmeos, Virgem estão sendo profectados, então acaba sendo mais relevante, tá? Se você tem, às vezes, astros também nesses signos, enfim. Então, acho que pode ajudar muito nesse mergulho ali nas nossas emoções, entender as raízes emocionais de questões mentais, né? De ideias, de pensamentos. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre o céu do dia de hoje. Eu acho que pode vir muita intensidade, né? Porque a lua cheia é isso, ela traz essa visibilidade, ela recebe essa luz ali para todas essas questões corporais, emocionais, né? Que envolvem a nossa ancestralidade, que envolvem padrões. E eu vejo, como eu mencionei, que a Ares já traz muito essa intensidade, sabe? A lua cheia, então, ela só aumenta ainda, né? Perceber como você está lidando, então, com a sua energia, se você está reprimindo, se você está numa luta consigo mesma, com o que você sente, né? Mais uma vez, ali que eu já mencionei, quais são as formas que você tem para canalizar e direcionar as suas emoções, a sua energia, o seu fogo, né? Porque às vezes, assim, eu tenho uma energia de luta. Não, não que eu precise reprimir ela, mas aonde que essa energia de luta seria boa? Para eu alcançar, né, o que eu quero conquistar. Ali seria bom, entende? Talvez essa energia de posicionamento, ela não precise vir necessariamente, sei lá, contra um colega de trabalho, mas às vezes em casa eu tenho que me posicionar e eu tô ficando quieta, entende? Eu acho que é perceber isso, tá? Então, mais uma vez, hoje tende a vir muitas essas emoções intensas, né, de impulso, de reação emocional. Então, percebe ali se é ali mesmo que você precisa se posicionar, se às vezes você não tem que ser mais estratégica com esse fogo, com essas emoções, tá? Eu também escrevi no post que eu fiz no Instagram hoje, falando que muitas vezes essa oposição traz essa questão, então, da afirmação do nosso eu versus relações sociais, nosso desejo de harmonia, de conciliar, né? Perceber se a gente enfrenta alguma questão de repressão do nosso eu, se a gente se sente julgada, avaliada, ou se a gente não consegue lidar também com os nossos sentimentos, com a nossa raiva, a gente não tem essas ferramentas. Que às vezes esses sentimentos podem estar nos consumindo, nos paralisando, nos destruindo, né? Então, a lua cheia, eu vejo sempre esse processo de escuta para depois a gente fazer alguns ajustes. Mas como Áries está sendo regido por Marte, que está em Escorpião, o Escorpião já traz essa questão da morte, dos cortes, às vezes já vem um corte seco, assim, só no sentido de finalizar, acabar e pronto, já, se já é algo que você já refletiu muito, você só, sabe, só é vazio ali mesmo, só isso não te afeta mais, não se expressa mais, tá? Mas realmente, assim, para processos assim de mais deixar aí é mais na fase minguante, que favorece mais. Mas às vezes pode vir um corte seco, assim, principalmente se você já pensou, já refletiu muito, sabe? Tô há 6 meses pensando em sair do meu trabalho. Agora esse é o momento de gritar mesmo independência, sabe? De gritar liberdade, tá? E lembrando que eu tenho a playlist do para todos os ascendentes dos trânsitos, dos movimentos do céu para outubro de 2025. Tem tanto a playlist no YouTube quanto no Spotify. Eu vou deixar na descrição aqui. Daí vocês buscam o ascendente de vocês, que daí eu falo tanto sobre o Mercúrio em Escorpião, quanto a lua cheia, a casa que atravessa, os possíveis temas, tá? Também tem vídeo e áudio sobre a lua em Áries, assim, em essência desse posicionamento, né? Normalmente como a gente se sente, o mito relacionado a Áries e tudo mais, se vocês quiserem se aprofundar.
Mas eu acho que é isso. Então é para ser um dia intenso, né? E vai se intensificando à medida que vai chegando mais próximo ali deixa eu lembrar aqui, que horas? Meia-noite e 48, tá? Que é o momento oficial, daí depois também vai se apaziguando. Então é isso, tentem ao máximo ficar presentes, atentas, dar essa atenção para o seu corpo, porque a gente conseguindo dar essa atenção, a gente consegue direcionar também, tá? Mas também é um treino, e às vezes a gente só precisa pôr para fora mesmo, né? Então, atividades mais enérgicas, elas podem funcionar no dia de hoje, que é tipo, cara, eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo ficar presente. Preciso de uma atividade assim, só de suar mesmo, só de liberar esse fogo, sabe? Ou só ir pro meio da natureza e descarregar. Ou um banho de ervas aqui para sossegar também, tá? Depende muito do que você acredita, do que te faz bem, tá? Então, assim, você provavelmente já sabe, você já tem práticas, você já tem técnicas, às vezes coisas que você não usa, tá? E, enfim, colocar isso ao seu favor e perceber os insights que vem na lua cheia, porque a lua cheia ela sempre carrega informações. Ela sempre está nos mostrando questões que estavam ocultas no nosso corpo, nos padrões emocionais, tá? Traz também eventos à tona. Então, acho que a lua cheia é esse momento de trazer essa visão para o que estava oculto, tá? Perceber mesmo, colher esses insights e essas informações. Então é isso. Amanhã a gente fala mais sobre o céu. Espero que vocês tenham uma boa lua cheia, uma boa noite de sono, se possível, né? Porque essa madrugada, então, a lua vai estar cheia ali. É, Às vezes, fazer exercício físico antes de dormir pode ajudar, né? Ter umas práticas, assim, de liberação emocional, liberação corporal podem ajudar. E é isso, então. Até amanhã.